Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Tarologando. Eu sou Juliana Vescov e hoje eu trago uma indicação literária, o livro As Origens Mágicas da Wicca, da editora Alfabeto. Esse livro, obviamente, vem para falar sobre as origens mágicas da Wicca. Ele foi escrito pela Sorita Dest, pelo David Rankin. O David é um pesquisador esotérico. Isso significa que este livro está lotado, repleto de referências. Porque o David foi pesquisar e ele fez a lição de casa direitinho, pesquisou bastante e trouxe muita coisa interessante para esse livro. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, bem no comecinho, ele fala da palavra telema. É a palavra grega para vontade. E a gente tem um tarô que se chama o tarô de Telema, ou Telemá. Então, logo de cara, já fiquei interessada, porque eu acredito que, como boa geminiana que sou, eu gosto muito de saber. Eu sou muito curiosa, eu gosto de me aprofundar nas coisas. Então, como ele carregou aqui de referências e trouxe muita coisa interessante mesmo, já acendeu ali a vontade de ler e de me aprofundar mais nesse livro. Ele traz aqui, logo no começo, eles trazem uma parte do livro falando do escritor do Senhor dos Anéis, né, e do Hobbit, que ele já trazia essa questão de magia e de bruxaria nos escritos, nos livros dele, né? Então, eles trazem aqui, mais de 20 anos antes de Tolkien, Lewis Spence fez algumas referências ao termo Wicca em seu livro Uma Enciclopédia sobre Ocultismo, publicado em 1920, dizendo, entre outras coisas, o sistema de magia anglo-saxão era claramente teutônico. Seus aspirantes à bruxaria eram chamados Wicca. Então, eles estão trazendo isso por quê? O que eles querem dizer aqui? Eles querem trazer a origem, né? Da onde que surgiu? Por quê? Porque surgiu aí uma polêmica sobre um homem, se ele que teria sido a pessoa que inventou a Wicca ou se ele apenas teria sido aí o difusor da religião. Então, Gardner, ele foi um grande difusor da Wicca, assim, mas através até da leitura e do tanto de referência que eles trazem, que os autores trazem, acredito que não foi a pessoa que inventou. Eu acredito que ele difundiu, sim, levou a outro patamar, espalhou, né, deu força, mas não foi a pessoa que criou. Então, eles trazem várias referências de várias épocas aí, onde eram citados termos ou práticas parecidas com a da Wicca e da onde que pode ter sido inspirado para daí trazer o surgimento da religião. Então, eles colocaram aqui essa questão de Tolkien e eles continuam. No livro Magia Cigana, publicado em 1889 por Leland, autor de Arádia, encontramos ainda uma referência anterior usado por ele em uma nota de rodapé como parte de uma definição para a palavra witch, abre aspas. Witch, do inglês medieval witche, masculina e feminina, um mago, uma bruxa. No anglo-saxão, Wicca, masculino, e Wicca, feminino. Wicca é uma corruptela de Wictiga, popularmente usada como uma abreviação de Wítega, um profeta, um vidente, um mago ou feiticeiro. Então, aqui é sobre a origem da palavra Wicca, né? Da onde teria surgido. Tem uma outra parte muito interessante, porque justamente a gente está falando que a Wicca ela não foi inventada, ela foi surgindo de acordo com práticas que já existiam, né? E uma dessas práticas a gente está falando sobre a velha religião, onde as pessoas já cultuavam, as pessoas já tinham aí os momentos, não só as práticas e os rituais, mas também as datas importantes e comemorativas. Então aqui eles colocaram assim: acreditava-se que o comparecimento à missa trazia benefícios como, por exemplo, um parto tranquilo, proteção em viagens ou a recuperação de bens perdidos.
A água benta poderia ser bebida para curar doenças ou aspergida nas casas para proteção e nas plantações para boas colheitas. Santos, com seus poderes correspondentes, formavam um panteão cujos ritos sazonais preenchiam o ano. Chega a ser irônico que justamente o catolicismo, que produziu tanta literatura e tanto fervor anti-bruxaria, não tenha sido visto sobre a mesma ótica, ou seja, não tenha sido visto também como algo maligno. Essa rejeição das práticas católicas pagãs é bem ilustrada em um manuscrito escocês do século XVII, no qual antigas práticas populares e o catolicismo são misturados em uma descrição das práticas abandonadas pelos bons e íntegros frequentadores da igreja. Ou seja, a galera teve que renunciar aí à antiga religião, aos ritos, as práticas que eles tinham, porque todo mundo teve que se converter ao catolicismo, porque senão você era impuro, você era bruxo, você queimava, literalmente, né? Então, eles trazem assim, eles renunciaram solenemente o dia de Lamas e o domingo de Pentecostes. Candlemas, Beltane, Pedras Cruz, imagens, as festas com nomes de todos os santos e todos os remanescentes do papado, Iule ou Natal. Superstições e despedidas, bem como o Domingo de Ramos, o quinto Domingo da Paixão, o 29 de maio, dedicado por essa geração à profanação, o Domingo de Páscoa, o Dia de Todos os Santos, a véspera do Ano Novo e o Dia de São Valentim. E aqui a gente está falando justamente sobre a população que tinha suas datas comemorativas e simbólicas e que tiveram que ser substituída aí pelos santos, pelas comemorações. A mais conhecida de todas é o Natal, né? Que foi implantado pelo catolicismo e que antes era Iule. Ou seja, já existia ali uma comemoração. As pessoas não iriam abandonar, não iriam deixar de comemorar, então eles foram obrigados a colocar ali uma data cristã, uma data católica. E eles fizeram isso com várias outras comemorações da antiga religião, da religião pagã. Então, é muito interessante, né? E com isso, eles vêm mostrando quão antiga, né, que é a religião, não a Wicca em si, mas da onde vêm as raízes. Eles trazem um capítulo que se chama Em Direção aos Mistérios, e aqui eu sublinhei. A Wicca contém 3 cerimônias de iniciação. A primeira dessas iniciações, a pessoa se torna um iniciado. Na segunda e na terceira, marcam pontos subsequentes de aprendizado e de entendimento, que então qualificam o iniciado a ensinar e a iniciar outros. É um costume que a iniciação wicana seja transmitida do homem para a mulher e da mulher para o homem. Inclusive, eles até falam depois, mais pra frente, que essa questão de passar de homem para mulher, de mulher para homem, já não é mais tão respeitada nos dias de hoje, né? Que isso acabou se perdendo. Eles falam aqui, o primeiro grau é onde você é um bruxo e sacerdote ou uma bruxa e sacerdotisa. No segundo grau, você é o alto sacerdote ou a alta sacerdotisa. E no terceiro grau, o alto sacerdote Magnus ou a alta sacerdotisa e bruxa rainha. Que tudo! O primeiro grau é o ingresso no Coven e na Wicca, às vezes chamada de renascimento e frequentemente acompanhado pelo recebimento de um novo nome que é usado apenas durante as cerimônias do Círculo Mágico e é conhecido como nome mágico ou nome da arte. Há um precedente claro da ideia de um nome mágico nos julgamentos medievais das bruxas, no qual a ideia de receber um novo nome ao se tornar um bruxo era um tema comum nos registros de confissões. Estamos cientes de que algumas das confissões de bruxaria são controversas, mas, ao mesmo tempo, precisamos levar em consideração que os primeiros praticantes da Wicca estariam familiarizados com os registros de julgamentos e que podem ter sido influenciados por eles. Aqui, então, está falando sobre as pessoas que eram apanhadas, acusadas de bruxaria, e essas pessoas, elas iam receber sua pena, mas para isso elas precisavam confessar, né? E que, então, em muitos desses registros de confissões, era falado que existia um nome para
para prática mágica, né? Então, eles não sabem se isso realmente já existia ou se os praticantes de magia começaram a ser influenciados a partir dessas confissões a criar, né, essa prática de ter um segundo nome para a Wicca, para a religião, para o culto, para o coven. Então, eles abordam aí, eles trazem alguns trechos de confissões e tudo mais, e eles vão falando sobre. Depois, mais pra frente, eles vão falar sobre os instrumentos mágicos, né? Sobre essa cerimônia de iniciação, fala sobre o atame, fala sobre o pentáculo. Inclusive, eles falam bastante sobre o atame aqui. A gente tem uma parte só sobre o atame e vai ser repleta de simbologia. E eles vão falar sobre como eles acham que o atame entrou na religião. E vão trazer aí, claro, as referências, as pesquisas históricas. A gente tem também no livro um capítulo que se chama Faça o que Desejar e que traz, digamos, o emblema da Wicca, o código de ética dos wiccanos, que seria: sem prejudicar ninguém, faça o que desejar. E depois eles falam aqui que isso poderia ter sido retirado de alguns lugares, essa mais ou menos a mesma frase, e que foi sendo alterada, né? Mas que essa ideia inicial já existia. E aí eles trazem aqui: os bruxos estão inclinados à moralidade do lendário bom rei Pausol. Faça o que quiser, faça o que você desejar, desde que não prejudique a ninguém. É aquilo, faça o que quiser, desde que não prejudique nada ou a ninguém, que é o lema Wicca. E poxa vida, né? Tá muito, muito certo. Aí vai falar sobre o costume de estarem nus nos rituais, se isso existe, se não existe. Fala então sobre o atame, como eu falei pra vocês, trazendo várias simbologias, runas. Eles trazem bastante pesquisa aqui. Fala sobre o círculo mágico, explica um pouco sobre. Eles trazem até alguns desenhos. Fala de passagens de outros livros, onde as pessoas eram acusadas de magia, então faziam 3 círculos no chão. É muito interessante o livro, sabe? É muito carregado de história, muito carregado de informação mesmo, sabe? Realmente, gente, vamos parar pra pensar. As pessoas eram mortas mesmo, acusadas de bruxaria, de serem malignas, né? Então, é muito louco pensar que as pessoas iam pra fogueira por causa disso. E então eles trazem muita, muita coisa. Aqui um quadro, uma pintura, ó. E aqui embaixo tá escrito: A Senhora Samuel, a Bruxa, é o nome do quadro. E ela tem exatamente um círculo mágico em volta dela, várias velas. E aqui a gente só não dá pra saber se ela tá chamando ou se ela tá espantando os demônios, né? Mas olha lá. Bem representativo, né? Então eles vão falar aí sobre o círculo mágico, explicam, tem bastante coisa sobre. O livro é muito completo mesmo. Eles vão falar sobre os elementos e os elementais, então ar, fogo, água, terra, os silfos, as salamandras, as ondinas, sereias, os gnomos, sobre essas combinações e conjurações dos elementos e dos elementais. Eles falam também sobre a questão de puxar a lua para a terra, que seria a invocação através de uma sacerdotisa. A invocação da deusa através de uma sacerdotisa. Na verdade, é puxar a lua para baixo, que seria a invocação de uma deusa através de uma sacerdotisa. E eles vêm falando como que seria isso, se isso existia, se não existia. Depois, a gente tem um capítulo que vai falar sobre os cânticos. Eles vão falar sobre rituais também, mas a gente tem um capítulo que vai falar sobre os cânticos, que eu gosto muito particularmente. E aqui a gente tem um que eu separei 2, na verdade. Um cântico de uso muito comum na Wicca, que vem da obra Carvalho, Freixo e Espinheiro, que faz parte, é um trecho, é um dos versos do poema A Tree Song. E diz assim: não conte aos padres sobre nossas ações, ou de pecado chamarão, mas nós estivemos toda a noite na floresta, conjurando o verão.
E trazemos notícias para proclamar, boas novas para o gado e o centeio. Agora o sol está no sul a se elevar, com carvalho, freixo e espinheiro. Muito bonitinho, né? Traz um outro aqui também. Baldur cavalgou, o potro escorregou, ligue osso a osso, tendão a tendão, cure em nome de Odin. Eu achei muito interessante porque justamente fala sobre as conjurações e os feitiços, que em muitas vezes nada mais são do que poemas, né? Então, até muitas vezes a gente... eu não sou wicana, né? Mas eu faço a prática de magia. São os rituais, são os banhos, enfim, tudo que a gente faz mexendo com energia, a gente está fazendo magia. E aí, muitas pessoas ficam inseguras. Ai, como eu falo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Mas isso pode vir do seu coração. Eu gosto dos poemas porque traz muito essa questão da conjuração, do feitiço, spell, né? Então, você coloca uma mágica ali. E é muito interessante isso. Se vocês já assistiram a série Sabrina, vocês vão entender o que eu tô falando. Ela faz diversos feitiços, conjurações faladas e tudo rima, né? Então tudo ali tem um tema, mas é tudo com rima para trabalhar justamente essa conjuração, esse feitiço falado. Eu acho isso extremamente interessante. Gosto bastante, tenho os meus e incentivo vocês a fazerem os de vocês. Aí também é simples, é muito fácil. É algo de você acreditar e de você ter prática. A gente tem também um outro capítulo que vai falar sobre os sabás, então eles vão explicar sobre os sabás. Eles têm um capítulo dedicado apenas ao pentagrama, né? Então ele traz aqui o pentagrama e aí vai falar cada ponta ligada a um dos elementos, né? A um dos 5 elementos: espírito ou éter, água, fogo, terra e ar. Tem um capítulo que vai falar somente sobre Cernunnos, que eu acho bastante interessante, principalmente para quem já leu livros da época medieval, por exemplo, As Brumas de Avalon, né? Então é algo que você se ambienta e conhece um pouquinho mais, e é um tema interessante. Eles vão falar sobre as origens dos elementais, sobre os elementos propriamente dito. Eles trazem um pouco do alfabeto tebano, falam sobre os grimórios. É muito completo o livro, realmente é um livro muito completo. No final ele traz as conclusões pessoais, os apêndices, eles explicam por que é escrito mágica com K e não mágica com C, né? Que seria mágica com C, o ato de um ilusionista, um mágico, né? Então ele tá ali fazendo uma mágica. A mágica com K é a bruxaria, é a mágica que existe, né? E não algo para ludibriar, para enganar. Essa é mais ou menos a diferença. Enfim, é um livro muito completo, muito cheio de referências. Aliás, o final do livro ele traz aqui todas as referências, ó, que foram citadas e são referências pra caramba. Eu indico mesmo não só para quem tá começando, mas para quem já faz a prática, para quem é wicano, para quem não é wicano, para quem estuda magia. Eu acho que informação e conhecimento nunca são demais, e esse é um livro extremamente rico em informação e em conhecimento. Então eu acho que ele vai agradar tanto a quem está começando, que vai descobrindo um pouco mais, né? Vai descobrindo como as coisas funcionam, vai se familiarizando, né, com esse mundo mágico, tanto para quem já pratica, porque ele traz informações e pesquisas aprofundadas. Então eu acho extremamente interessante mesmo. Então essa é a minha indicação literária. Eu espero que vocês tenham ficado com um gostinho de quero mais e que estejam com vontade de conhecer, de ler, né, esse livro. Afinal, eu trouxe apenas trechos e passagens. Então, eu espero que tenha despertado aí em vocês a vontade de conhecer mais essa obra, de ler e de se aprofundar aí, tá bom? Eu gosto muito da Editora Alfabeto. A Editora Alfabeto, ela tem vários títulos desse mundo holístico, e aí tem para todos os gostos. Inclusive eu tenho um outro livro deles aqui, se chama Segredos da Magia, também é uma indicação literária. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer outro vídeo falando dele.
É um livro bem assim para iniciantes. Gosto bastante, traz assim receitinhas de magia, sabe? Vai falando sobre o simbolismo, o que significam os amuletos, os talismãs, traz banhos, é bem completinho, assim, para os iniciantes, fala sobre velas, sobre incensos, então é bem legal, eu gosto bastante, comprei ele logo no comecinho, mas a editora tem títulos sobre a Grande Mãe, tem títulos de cristais, vai ter pro povo cigano, Santa Saracali, tem muitos títulos aí desse lado esotérico, né, holístico dentro da editora. Vale a pena vocês pesquisarem, se informarem, porque eles têm muitos títulos bons mesmo, viu? Eu agradeço muito a editora por ter se lembrado de mim, por ter me enviado esse presente. Eu gostei muito, muito obrigada, Editora Alfabeto. E é isso, obrigada a você também que está aqui comigo fazendo parte do Tarologando. Para aqueles que são novos, eu deixo as boas-vindas e eu espero que você se sinta à vontade, que você queira ficar e fazer parte do Tarologando também. Obrigada a todos vocês, um beijo enorme, fiquem com Deus e tchau, tchau!